Agora, para começar aqui o Papo de Setorista, vamos falar de Flamengo. A equipe rubro-negra carioca que ficou no 0-0 com o Fluminense. O Fla-Flu no Maracanã, 0-0, mas com muitos lances polêmicos. Nós vamos, claro, discutir os lances já, mas para começar, eu quero conversar com o Júlio Miguel Neto, jornalista, torcedor do Flamengo também, vai conversar conosco aqui. Primeiramente falando do jogo em si, do resultado, depois, claro, ali das polêmicas da arbitragem. Mas o jogo, Júlio, como é que você viu esse Fla-Flu? Resultado ruim para o Flamengo, pensando ali em disputa de campeonato brasileiro, né? Porque o Botafogo venceu e o Flamengo ficou no empate. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui na Jovem Pan. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite a todos aqui da Jovem Pan. Um empate que não favoreceu ao Flamengo nem ao Fluminense, né? Obviamente, com esse resultado, o Botafogo vai se distanciando cada vez mais na competição, né? Agora são 12 pontos de diferença. Um jogo em que eu achei o Flamengo um pouco melhor na primeira etapa, né? O Flamengo começou tentando pressionar a equipe do Fluminense, lembrando que o Flamengo jogou no meio da semana pela Copa do Brasil e o Flamengo tentou, pelo menos no primeiro tempo, abafar a equipe do técnico Fernando Diniz, né? No segundo tempo, acho que o Flamengo sentiu um pouco o cansaço, o Fluminense, independentemente dos erros de arbitragem, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, mas o Fluminense foi superior ao Flamengo no segundo tempo, né? Teve algumas boas oportunidades, no final do jogo teve uma boa defesa do Matheus Cunha na cabeçada do Nino, mas eu achei o segundo tempo o Flamengo cansou, né? O Flamengo teve realmente uma maratona de jogos em sequência, 2 jogos de campo de grama sintética, sábado contra o Palmeiras, quarta-feira contra o Atlético Paranaense, num jogo também de muita tensão, mas dentro de campo o Fluminense ele foi um pouco melhor no segundo tempo do que quando o Flamengo foi melhor do que o Fluminense no primeiro. Então, acho que ali no geral, o empate não foi um resultado injusto, mas o Fluminense poderia ter vencido, o Flamengo também. Um jogo realmente bem nervoso dentro de campo, e esse empate com certeza não foi legal para nenhuma das duas equipes não, Guilherme. E pensando até em disputa de campeonato brasileiro pela equipe do Flamengo, Júlio, você ainda acredita que dá? Porque tem a diferença, né, que você citou agora para o líder Botafogo, e claro, é uma diferença neste momento grande. E o Flamengo disputa 3 campeonatos, o brasileiro, a Copa do Brasil e também a Libertadores da América. É possível que em algum momento tenha que priorizar as Copas, dependendo ali da situação que esteja até mesmo no Campeonato Brasileiro. Ainda você acredita que o Flamengo possa disputar esse título brasileiro? Está longe ou é muito cedo para afirmar isso? Guilherme, para o torcedor do Flamengo, um time que conseguiu virar uma Libertadores faltando 3 minutos, 12 pontos com 69 jogando ainda a ser jogado, não é impossível, né? Claro que o Botafogo abriu uma vantagem confortável, acho que é a melhor campanha de um clube na história dos pontos corridos, né? Em 15 rodadas, né? Se eu não tiver mal de conta, né? Faltam 69 pontos a ser disputados ainda. A equipe do Botafogo é uma equipe que você não pode mais, se tiver alguém que menosprezava o Botafogo, que não levava a sério, acho que tem que começar a mudar um pouco de opinião. É uma equipe que joga muito bem, é muito compacta, taticamente, tecnicamente, é uma equipe que vive uma fase interessante, tem só a Sul-Americana, né? Não está mais na Copa do Brasil, inclusive hoje tivemos o sorteio dos mandos de campo das semifinais, mas é óbvio que as 3 competições, o Flamengo vai ter uma carga de jogos, de intensidade muito maior, né? Agora, se a gente diz que o elenco do Flamengo é numeroso e é um elenco de qualidade, é para justamente nesses momentos você tá realmente com seus atletas disponíveis, ou então entendendo que vai chegar um momento em que você ou vai ter que priorizar alguma coisa, ou tentar ser realmente uma equipe competitiva em todas. A gente sabe que isso é difícil, nunca aconteceu de nenhuma equipe ser campeã das 3 competições em curso no final do calendário, Copa do Brasil, Brasileiro, né, e Libertadores. O Flamengo está nas 3 competições, defende o título da Libertadores na Copa do Brasil. Mas olha, Guilherme, pelo que a gente vai ao longo do dia, né, ao longo da semana, ao longo dos meses de trabalho do técnico Jorge Sampaoli, o que a gente vai realmente analisando é que os jogadores eles não querem mudar um pouco esse paradigma que não dá para ganhar, tá? O Flamengo já não ganha o brasileiro tem 2 anos, o Atlético ganhou em 2021, o Palmeiras é o atual campeão, e isso incomoda a torcida. O torcedor quer também voltar a ser campeão brasileiro. 12 pontos é uma vantagem confortável, mas nós temos alguns exemplos ao longo dos anos de experiência de futebol de que é possível, mas esse Botafogo realmente demonstra
uma equipe muito sólida, mas não é impossível não, né? Só para ser lembrado, por exemplo, o Flamengo foi campeão em 2009, se eu não me engano. O Palmeiras tinha uma vantagem interessante já no segundo turno. Então, é claro que muitas coisas podem acontecer, muitas nuances, né? São lesões, contratações. O Flamengo pode perder alguns atletas, que também pode se reforçar. Botafogo não acho que tem um elenco tão numeroso, mas tem outras equipes, acho que não só o Flamengo, acho que o próprio Palmeiras está um pouco mais distante, mas também tem capacidade para chegar um pouco mais na frente. Eu não acredito que o campeonato esteja decidido não, embora o Botafogo tenha uma grande vantagem. E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like, a galera chegando, clica no joinha, se inscreva no canal também. Falando de Fla-Flu, Flamengo e Fluminense 0-0 no Maracanã. Em termos de classificação, resultado ruim para o Flamengo, mas também durante o jogo ali, até o Júlio comentou, bem equilibrado. O Flamengo não fez ali um grande jogo para ter vencido, como o Júlio destacou, né? Tanto Flamengo quanto Fluminense tiveram oportunidades para sair com o resultado no Maracanã, inclusive ali daqui a pouquinho com muitos lances polêmicos. Agora, para falar também, Júlio, do trabalho do técnico Jorge Sampaoli e dos reforços que chegaram. Foram 3 até o momento ali de forma oficial. O Rossi, goleiro, Luiz Araújo e o Alan. O Alan, que já estreou até mesmo no jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Ontem também atuou no Maracanã pela primeira vez. E aí tem as situações do Luiz Araújo, que também já jogou, e do Rossi, que vem ali para disputar uma vaga, quem sabe, como titular. Por enquanto, ainda não foi possível. Como é que você avalia até aqui esse trabalho do Jorge Sampaoli e também, claro, essas contratações do Flamengo e o que pode vir pela frente? O Flamengo tenta ainda De La Cruz, Claudinho, hoje surgiu ali uma informação em relação também ao Wendel, enfim, são opções, né? São ali alternativas que o Flamengo com o Sampaoli também vão tentar encontrar. Busca também, segundo informações, um zagueiro que poderia ser ali o Lucas Veríssimo, tem um possível, né, substituto ali até para revezar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Enfim, como é que você avalia este cenário da equipe do Flamengo? Vamos lá, Guilherme, vamos por partes. Em relação ao trabalho do Jorge Sampaoli, acho que é nítido que há uma evolução. Eu vejo o Flamengo desde o primeiro jogo em que o Sampaoli, obviamente, comandou a equipe nesse estágio, é uma evolução, é nítido, né? Independentemente de... O Flamengo, acho que para mim está longe ainda do que possa vir a atuar, ter o seu melhor em campo. Mas há uma evolução, você vê que os jogadores começam a entender um pouco mais as variações táticas do técnico argentino do Flamengo. Muitas vezes eles fazem uma variação de 4-2-3-1 para 4-4-2, 4-1-4-1. Ele tem algumas peças que ele consegue realmente desempenhar múltiplas funções, até por isso o Flamengo realmente deseja alguns atletas que desempenham isso dentro de campo. Agora, sobre reforços, você apontou muito bem, o Flamengo continua na busca de reforçar o seu plantel, teve a saída do Arturo Vidal, né? Pode também acontecer mais algumas baixas. Sobre o Rossi, inclusive se fala muito que o Santos o goleiro Santos, no caso, possa reforçar algumas equipes do futebol brasileiro, né? Tem alguns interessados, o Atlético Paranaense inclusive é um deles, né? Tem essa negociação com o Bento que ainda não está sacramentado, mas vive recebendo propostas da Europa. O Alan, e por isso o Flamengo contratou o Rossi, então acho que fica um pouco sem espaço, né? Um jogador que tem um salário alto e hoje se torna a terceira opção, o goleiro Santos, que também desperta interesse do Bahia e do Grêmio, né? Já o Alan foi um jogador que foi escolhido a dedo pelo técnico Sampaoli, já trabalhou com um jogador na época do Atlético Mineiro, é um grande jogador, já jogou alguns minutos contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil quarta-feira na Liga Arena, né? Na Arena da Baixada, na vitória do Flamengo por 2-0, e também jogou ontem alguns minutos no Fla-Flu, entrando no jogo. O Thiago Maia vinha até fazendo um bom jogo, ele que não vive um bom momento no Flamengo tecnicamente, mas ontem estava bem, tinha cartão amarelo, precisou ser substituído, o jogo estava muito tenso e poderia ter inclusive sido expulso, né? E o Sampaoli teve essa percepção de colocar o Alan, que é um grande jogador, vai com certeza acrescentar muito no elenco do Flamengo, tem uma saída de bola qualificada, que é o que realmente o Sampaoli sempre pede para a equipe na transição, defesa, meio e ataque. E sobre o outro reforço, o Luiz Araújo ontem, né, também se envolveu em um dos lances que foram bastante falados durante o dia, né, um lance polêmico, a falta
forte em cima do Marcelo, já deixo minha opinião que para mim não foi lance para expulsão, já não vai contar com ele domingo contra o América Mineiro, mas é um jogador que também ainda vai entrando aos poucos, né, ganhando ritmo de jogo, sua plenitude física, fez até um bom jogo, né, de estreia contra a equipe, se eu não me engano, do próprio Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, quarta-feira, no primeiro confronto das fases de quartas finais, em que ele dá uma boa bola no Bruno Henrique, ele realmente vai ganhando minutagem, entrou também, teve algumas oportunidades contra o próprio Atlético Paranaense no jogo de volta, na Arena da Baixada, e ontem entrou, não conseguiu agregar muito, até fez uma boa jogada em cima do Felipe Melo, que não conseguiu resultar em gol, né? O Gabigol chutou por cima, mas acabou sendo expulso. São grandes reforços, Guilherme. Eu acredito que o Rossi é um bom goleiro, o Alan é um bom volante, o Luiz Araújo ainda vai, obviamente, achar o seu espaço, isso aí já porque o Flamengo entende que o Everton Ribeiro vai chegando no estágio de uma idade e que o Flamengo precisa de um jogador para cumprir bem aquele setor pelo lado direito, né? E também é um jogador de estilo que o São Paulo gosta. O Flamengo negocia com o Claudinho do Zenit, tem essa situação do De La Cruz, que para muitos está encerrado, mas eu vejo de uma outra forma. Todas as duas negociações são difíceis, mas o Flamengo continua no mercado. Como você falou, a situação do lateral esquerdo, o Ayrton Lucas também é um lateral que desperta o interesse da Europa. O Flamengo, não só pensando na aposentadoria do Felipe Luiz no final do ano, né, que é uma coisa que realmente está muito próxima de acontecer, o Flamengo vai esperar, talvez não vai esperar, chegar à janela do final do ano, que não é a janela mais forte do Flamengo. A janela mais forte é a janela europeia agora, e possivelmente o Flamengo vai analisar as possibilidades de reforçar o setor também, embora o Bruno Spindel e o Marcos Braz não confirmam essas informações, mas o Flamengo sim está atento na posição de lateral esquerdo, até porque o Ayrton também vem recebendo sondagens do futebol europeu. Em relação à zaga, o Flamengo tem essa situação do Rodrigo Caio, que recebeu uma proposta do Cruzeiro, mas não foi concretizada. O Pablo também é um atleta que até hoje não conseguiu entregar nem de longe o que foi o Pablo, o zagueiro do Corinthians, por exemplo, campeão brasileiro de 2017. Ontem, inclusive, também se envolveu um grande lance, né, um lance polêmico lá com o Germancano. E é outro jogador que pode sair também. Então o Flamengo pode ter, sim, algumas alterações no seu elenco e o Flamengo também pode ir ao mercado na busca de um zagueiro, sim, Guilherme. Boa. E para a gente fechar, então, com os lances polêmicos, né? Eu até anotei aqui para a gente falar dos principais lances. O primeiro, os gols, né? O Fluminense teve um gol anulado do John Arias e o Flamengo teve o gol anulado do Gabigol. Foram ali os lances que a bola de fato entrou e o VAR, na checagem, acabou anulando. Para você, Júlio, o gol do Fluminense anulado, do John Arias, e o gol do Flamengo, do Gabigol, foram gols ali bem anulados pela arbitragem? Tá na tela, né? O gol Esse é o gol do Fluminense, esse é o primeiro gol, né, que foi anulado. E aí, foi ou não foi? Guilherme, vamos lá. Eu acho que a questão não é nem só o gol, se ele foi bem anulado, se ele não foi mal anulado. A questão é questão de critério. Né? Independentemente de eu ser torcedor do Flamengo, nunca escondi disso, eu sou jornalista, mas tento ser isento. Né? Ontem, inclusive, estive no Maracanã fazendo a cobertura desse jogo, trabalhando, e, obviamente, o gol foi muito bem anulado. Há uma falta do André em cima do Everton Cebolinha. O que me assusta é que o juiz, repara, inclusive na tela, ele está muito bem posicionado, está de frente no lance, e ele não ter visto um lance como esse. Né? E chega a ser até surpreendente, em que todo o estádio viu. E aí acontece o gol do Fluminense, uma boa jogada do Arias, que não tem nada a ver com isso, foi carregando, foi progredindo e acabou fazendo o gol. E aí na revisão do VAR, ele foi chamado, foi consultado e realmente o gol foi muito bem anulado. A questão não é só essa, a questão é questão de critério. O torcedor do Flamengo tá meio bronqueado porque logo após não, já no final do jogo teve o segundo lance que você deve falar aí na nossa narrativa da partida, o gol anulado do Gabigol, né? E aí o que mais pega e o que mais revolta o torcedor do Flamengo é a questão do Wilson Seneme, por exemplo, falar que agora não é mais questão de falta, também tem a intensidade da falta. Bem, no primeiro lance, o André faz a falta quando o Flamengo está no campo de ataque, atacando, agredindo o seu adversário, em que foi uma falta clara e era passível de cartão amarelo. E o André já tinha cartão amarelo. O cartão, ele deveria ser aplicado agora o gol do Gabigol tá na tela e o gol do Flamengo anulado também tá na tela. A gente vai então tentar ser rápido para poder falar sobre os dois lances. E sobre o gol do Gabigol, se esse lance do Pablo é considerado falta, e eu entendo o critério, qual foi o critério para não ser marcado o pênalti em cima do Everton Ribeiro, do Richard Rios, contra o Palmeiras, no Allianz Parque? Qual foi o critério para não ter sido marcado a falta
do Vitor Roque em cima do Eric Pulgar no primeiro confronto da Copa do Brasil no Maracanã. Porque a carga é exatamente igual do Pablo no Germancano, que estava marcado, neutralizado, e ali foi no meio campo. Então, a questão é critérios, né? Então, se esse lance do Pablo em cima do Germancano foi falta, e dá para realmente compreender a anulação do gol, acho até que o gol foi bem anulado, todos os 2 gols, né? Mas eu quero saber por que não foi, então, marcado a penalidade contra o Flamengo, a favor do Flamengo, perdão, no jogo de sábado. Porque se esse lance do Pablo, vamos falar a verdade, se esse lance do Pablo, que é uma falta em que o Cano já está se projetando, e ele malandramente cava falta. E foi falta, tudo bem. Como, por exemplo, o pênalti do Caleri, Guilherme. Foi pênalti no Caleri no Santos, mas óbvio que ali tem uma experiência do Caleri que ele deixa cada vez mais evidente a penalidade, né? Como aconteceu com o Felipe Melo, ele atropela o Arrascaeta. Se essa falta do Pablo Germancano foi assinalada e corretamente anulado o gol do Flamengo, na sequência do gol do Gabriel Barbosa, no primeiro tempo, o Felipe Melo tinha um cartão amarelo e ele atropela o Arrascaeta. É muito pênalti. Então, a torcida do Flamengo está na bronca pelo critério. Não há critério. Qual é o critério da CBF? Qual é o critério da arbitragem brasileira? Está aí o lance. Se isso aí não é pênalti, meu amigo. E aí, desculpa, eu vi... Olha só, pelo amor de Deus. Se a intensidade do Pablo ele faz anular o gol do Gabriel Barbosa, se essa intensidade do Felipe Melo não é considerado falta, com 36 minutos do primeiro tempo, o Felipe Melo seria expulso e o Flamengo com um pênalti a seu favor. O Flamengo foi amplamente prejudicado. A expulsão do Luiz Araújo é questionável, ok, mas o Lima, com 3 minutos, faz uma falta escandalosa no Felipe Luiz. Então o Flamengo hoje, desculpa até falar isso, desde depois que saiu aquela oratória de um dos integrantes da comissão técnica do Palmeiras, de Abel Ferreira, dizendo que o sistema não queria que o Palmeiras ganhasse mais um título. O Flamengo, que é um clube que parece que está sendo penalizado por estar se organizando, o Flamengo teve 4 equívocos contra a equipe em sequência. Atlético Paranaense no Maracanã, Palmeiras fora de casa, Atlético Paranaense fora e ontem no Fla-Flu. Você vê que o Felipe Melo, em momento nenhum ele visa o Arrascaeta, né? Ele visa cortar a bola, mas é questão de espaço. E aí eu vi alguns colegas falando que o Arrascaeta olha para o lado e aí ele espera o choque. Mas, meu amigo, olha isso. Felipe Melo é um trem desgovernado, Guilherme. É muito pênalti. Então é só questão de coerência. O torcedor do Flamengo quer que realmente seja marcado sempre de forma coerente. É simplesmente isso. E até sobre isso, essa falta de critério, é bem importante falar isso. Eu estou lendo aqui agora, até no site Coluna do Fla, que diz aqui que a CBF concorda com a decisão de arbitragem em lance com a Arrascaeta no Fla-Flu, né? Segundo a informação aqui, a CBF diz que a arbitragem acertou. Tem até aqui o que disse o presidente da comissão de arbitragem da CBF, que é o Wilson Luiz Seneme, abre aspas. A gente vê claramente que a Arrascaeta coloca o corpo lateralizado. Felipe Melo está sempre correndo em linha reta. Felipe bate, derruba. Mas quem provocou o contato? O entendimento dos contatos é importante. Ângulos e velocidade. Foi uma correta decisão do campo de jogo, disse o Seneme, fecha aspas. Então aqui, neste lance, até preciso ver aqui os outros lances, que eu só estou lendo agora aqui, recebi agora, mas nesse lance, pelo menos, a CBF está concordando com a arbitragem, que para mim também é um erro. Para mim foi pênalti claro ali do Felipe no Arrascaeta. Claro. Guilherme, ele disse que o Felipe Melo ele vai ao encontro da bola, né? O Everton Ribeiro foi de encontro à bola contra o Palmeiras. Sim. O Gil está atrás dele, ele faz uma carga. Então o Wilson Seneme ele está sendo contraditório com a sua própria oratória depois do jogo contra o Palmeiras na segunda-feira. O Pablo ele está completamente senhor da jogada contra o Fluminense. A bola está no alto, ele está de frente e quem ocupa espaço é o Cano, tanto que o Cano se abaixa e faz uma projeção com o corpo, meio que protegendo. Ele faz exatamente a mesma movimentação, só que de ângulos diferentes e de locais diferentes do gramado,
No jogo em que o Flamengo ali, ao meu ver, se ele não deu esse pênalti para Arrascaeta, não deveria ser marcado a falta do Pablo no Germancano. Foi marcado porque teve um gol anulado com características semelhantes, que foi realmente o gol do John Mares numa falta do Cebola. E aí é falta de critério, Guilherme. O Luan fez uma falta escandalosa no Bruno Henrique e o VAR não chamou. O Bruno Henrique está lesionado. E ontem o Luiz Araújo, o VAR chamou e expulsou. Não sei se correto, na minha humilde opinião, não foi falta para expulsão, mas eu entendi o critério. Eu só quero entender por que o critério não foi também assinalado e não foi também questionado no lance da falta do Lima no Felipe Luiz. No final do jogo, o menino lá, o John Kennedy, né, ele dá um soco no Felipe Luiz, o VAR não chama. Não interessa se tem 54 minutos, 53, 3 minutos ou 44 do segundo tempo. A regra, ela tem que ser cumprida à risca. É simples assim. A falta do Lima no Felipe Luiz foi um escândalo. É porque o Felipe Luiz é muito bom moço, não questiona nada, não briga. Isso aí é brincadeira. Isso aí é muito falta. Então, assim, tem alguns questionamentos em que, às vezes, todo mundo só fica brincando, o Flamengo é o sistema, o Flamengo é isso. Isso aí é ruim pro Flamengo. Porque o choro das outras equipes prejudica o Flamengo. Porque, assim, se o Flamengo não está sendo prejudicado, há uma má vontade com o Flamengo surreal. Surreal. Isso é questão de... É simples. Essa oratória do CNM falando que o Felipe Melo agrediu a bola, ele foi de encontro com a bola, meu amigo, o Arrascaeta tá primeiro do que ele. O Felipe Melo vai igual um trem desgovernado. Aliás, o Felipe Melo ontem não foi expulso por um triz. Ele, com cartão amarelo, encarou o Everton Ribeiro, que é um capitão do Flamengo, mas é um capitão com uma característica um pouco mais pacata, né? E é um jogador que realmente joga duro, joga firme, e nesse lance ele no mínimo foi imprudente. No mínimo foi imprudente. Porque se esse lance tivesse sido assinalado penalidade, com certeza nós da imprensa não estaríamos questionando. Porque eu acho legal, o Vitor Roque tem 18 anos, é uma promessa, é um grande jogador, está sendo vendido para Barcelona. Todo mundo, a imprensa que disse que não foi falta no Vitor Roque é a mesma que diz que foi falta do Pablo no Germancano. E o Vitor Roque fez em cima do Eric Pulgar no Maracanã. Então, assim, critérios. Não há critérios. Não há, Guilherme. O Flamengo é sempre envolvido, infelizmente, sempre de forma errônea, com todo respeito. O gol que o Vitor Roque fez contra o Bahia, por exemplo, em que a linha não vai no ombro, e muito bem assinalado o gol a favor do Atlético, contra o Flamengo ela foi no ombro do Gabigol. E não venha com outros discursos, porque a televisão que detém os direitos da partida, logo após o VAR consultar o gol do Gabigol, ela veio com uma imagem querendo induzir, a minha opinião, tá? O torcedor do Flamengo que o Gabigol estava expulso com um frame adiantado. A bola já tinha saído do pé do Arrascaeta. E essa imagem o VAR não tinha naquele momento no jogo da Liga Arena, né? Então, assim, o Flamengo vem sendo muito prejudicado há pelo menos 4 jogos e lances cruciais. Esse lance, se é dado pênalti para o Flamengo do Felipe Melo no Arrascaeta, é expulsão. O Arrasca recebe a carga, o Felipe Melo é imprudente, tinha cartão amarelo e ali, meu querido, 36 minutos do primeiro tempo, com o Gabigol batendo um pênalti com a mais em campo, mudava a história do jogo. Então o Flamengo, você não pode comparar uma falta do Lima em cima do Felipe Luiz com 3 minutos do jogo, uma falta para ser expulso, com 1 aos 44 do segundo tempo. É o mesmo lance. Não, não é o mesmo lance. O juiz só errou nesse lance. Não, ele errou nesse lance. É um erro capital, crucial. Então, infelizmente, eu só tentei conversar com o Marco Braz sobre isso, com o Bruno Spindel, se o Flamengo vai abrir algum tipo de representação, uma reclamação junto à CBF, porque o Fluminense já está fazendo isso. O Fluminense, que para mim ontem não tem o que reclamar da arbitragem, está fazendo essa pressão nos bastidores. Acho que o Flamengo deveria fazer o mesmo, é o mínimo. Isso é verdade, né? Nos bastidores ali muita coisa acontece. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, sempre que possível, aqui na Jovem Pan.